Graça e paz, nesta manhã, 29, segunda-feira de setembro de 2025, todo amor que nós hoje entendemos de Deus para conosco, ele vem do Espírito Santo. Quando ele nos é outorgado, nós já temos dentro de nós a prática de ajudar o nosso próximo, de amar. Mas esse amor dentro de nós, ele deve ser em espírito e verdade, para que a paixão da nossa carne não se apegue a nada desse mundo, a bens materiais, e as pessoas que nos cercam, porque temos que olhar essas vidas, como filhos amados do Senhor. Porque todos nós temos um corpo de carne. Antes de eu conhecer a graça, eu era levado, por algo nesse mundo aí que me fazia sofrer muito, passar mal, por alguma paixão que estava na minha vida. E eu, andando por esse mundo afora aí, sem conhecer o Evangelho, sem saber quem era Deus, e descobri através de uma enfermidade, e aqui eu estou, para a honra e glória do Senhor. Então, Ele me curou, me salvou, me libertou e me trouxe aqui, para o reino do Filho, do seu amor. Ele, me dando sabedoria, esse corpo aqui na cruz ficou com o dele, para que eu aqui viesse entender o batismo da cruz, para receber aqui os galardões, já aqui, na minha casa, no meu trabalho, por onde eu andar, eu tenho que ter uma postura, uma conduta de um ser cristão aqui nessa terra já, sendo Deus aqui o cabeça, e eu e você que tem que crer, a igreja dele, para que entrarmos no novo céu, nova terra, e aqui trabalharmos junto essa palavra aqui, que edifica, uma casa. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela corta, divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta aos corações daqueles que querem aprender de Cristo e saber que tudo que existe nesse mundo que já está secular religioso, a maior parte que nós ouvimos de homens de Deus, do mundo secular também, mas só que quem está no mundo secular, ele não entrou em nenhuma religião, ele não tem uma religião, ele está fora da religião. Mas ele pode ter algum entendimento e ter salvação em Cristo. Então a salvação é para todo aquele que crê. Por isso eu creio que ele chegou, voltou, no meu coração gravou as palavras do Espírito, que aqui está, para que o que venha falar dele, em Espírito e verdade, e as pessoas entenderem que é pela graça, é pelo Evangelho, é pelo amor, é pelo perdão em cada coração. Agradeço a Deus por esse dia, que seja o melhor de nossas vidas, graças a Deus. Jesus chegou, não vá buscá-lo, ele ali ou ele lá. Jesus chegou, é no meu coração que ele hoje está. Cristo chegou na minha vida e ele veio me abençoar. Ele é comigo e jamais me deixará. Cristo chegou, entrou no meu coração e foi para ficar. Jesus chegou na minha vida, ele hoje está. Cristo chegou na minha vida e ele veio me abençoar. Ele é comigo e jamais me deixará. Cristo Jesus, o nosso Deus, aquele que chegou aqui no meu coração e gravou as leis dele, e ele disse: dos teus pecados jamais me lembrarei, e vou usar de misericórdia com as iniquidades, vou ensinar do menor até o maior,
para que aprenda de mim, pois eu sou manso e sumo de coração, e você acha descanso para as vossas almas. Ele falou isso lá, cruz e pós-cruz, para aqueles que lá estavam lá com ele, que aguardavam para a salvação. Aqui já veio de graça para mim e para você, com esse entendimento que ele nos oferece e já nos deu aqui, no reino do Filho de seu amor. Colossenses 1,13, para entender essa palavra. Por estar aqui, essa palavra, né, há séculos, e para falar da graça, da verdade, que libertou-me, né, de uma escravidão, de uma religião, e me trouxe aqui uma paz no meu coração, eu tenho que falar a verdade. E para falar a verdade, tem que ter coragem para dizer que o diabo, ele é uma fábula, ele é um mito, ele é uma lenda. Antes da cruz, usavam, né, esse personagem lá muito, que os judeus usam muito, o diabo, Satanás, inferno, essas coisas assim, e trouxeram para cá. E julgaram na igreja do gentio estas coisas, e muitos acreditaram e acreditam hoje, que tudo para eles é o diabo, é Satanás, porque o pastor, né, que estão aí há séculos, não mostra na Bíblia tudo o que aconteceu, né? Então, Jesus, o que ele fez? 3,16, né? 3,16 de João 3,16, vamos aqui, o que ele fez? João 3,16, para nós lermos aqui, entender. João 3,16, a missão do Filho. Então, o Filho de Deus, né? Deus enviou seu Filho amado, né, num corpo de carne, para que completasse 600 mandamentos, a lei da Torá, e completou todos, deixando dois, né, debaixo da graça, amar a Deus, todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como está escrito. Então, aqui 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que ele deu o Filho dele? Para passar pela cruz e destruir toda a obra do diabo. Na cruz, destruiu, desfez tudo ali, aquela feitiçaria, né? Aqueles cultos que havia lá antes da cruz e agora acontece pós-cruz, porque não tem entendimento. Já eu falava Osés, capítulo 4,6, o meu povo sofre por falta de entendimento, de conhecimento, né? Por aí vai. Para que todo que nele crê não pereça, né, vírgula, mas tenha a vida eterna. Hoje você sabe que você tem vida eterna, que você tem a Bíblia para ler. Efésios 2,8, pela graça sois salvo, mediante a fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras religiosas, né? A religião procura fazer muitas obras, né, para querer se prevalecer daquilo que Deus já fez na cruz, através do seu Filho, matando esse Satanás lá na cruz. Então temos que dar glória a Deus, porque Deus fez tudo e nos deixou um caminho livre. Quando você entende, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No Espírito, o corpo de carne não, ele é mentiroso, como disse João 8,44. O pai da mentira é o corpo de carne, que é o nosso inimigo, né? O nosso inimigo dorme conosco. Dorme o espírito, que é santo, e dorme a carne, que é fraca, e sofre um dano e faz coisa errada. Então, muitos dizem que foi o diabo. Tem mais ou menos 20 anos que eu escutei na rádio, um delegado prendeu, né, um abençoado irmão que ele era crente, e no interrogatório lá, perguntou por que ele fez aquilo, ele falou que não foi ele. Foi o diabo, foi o demônio que entrou nele e fez. Não. As pessoas nunca assumem aquilo que ela faz. Quem faz é o corpo de carne porque não tem conhecimento, não entende e não quer aprender a verdade. Conhecereis a verdade
e ela vos libertará do falso pastor, do falso profeta, do falso ensino, que não ensina as verdades que libertam. Então, para você entender tudo isso aqui, Lucas 13, 30 e 32, antes da cruz, lá, Herodes já queria matar, como ele matou várias crianças, né? E queria matar Jesus. Mas só que Jesus não veio para morrer como criança, ele morreu como adulto, já com 33 anos. Então, Lucas 13, 31 e 32, Herodes manda um recado para Jesus. Diga para Jesus que eu vou matá-lo. E no 32, Jesus imediatamente manda uma resposta para ele. Diga a essa raposa que hoje e amanhã, primeiro, segundo e terceiro dia, eu expulso demônio e eu curo enfermo. E no terceiro dia eu terminarei. 11, 25 de João, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou dentre os mortos, matando o corpo de carne dele, matando o meu e me trazendo um novo corpo. Quando aqui eu vou entender. Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente que aqui está, ela foi transformada, porque passei a ser nova criatura, entendendo o Evangelho. Porque hoje eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Se ele me deu a mente de Cristo, é que tem que discernir a palavra e comer aquilo que é bom. Então aqui a comida antes da cruz, ela perdeu a validade. Depois da cruz, tem a validade, porque é o Evangelho da graça. A Escritura se cumpriu para que o Evangelho hoje viesse e nos orientasse que tudo aconteceu na cruz. Da cruz para frente, né, como aconteceu a queda do templo, né, da cruz, passou 3, 4, 5 anos ali, o templo caiu. Né? Então, ele fez de nós a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e servida no Espírito. Efésios capítulo 4, 25, 6 e 27. Ele está com a igreja formada dentro desse corpo aqui. Por isso você entrou dentro da arca. Arca de quem? De Noé? Não, arca de Deus. Lá foi de Noé, mas aqui é de Deus, porque aquilo já aconteceu. Então, Jesus ressuscitou e deu vida a você, aquele que crê. Então aqui, 1 João 3, versículo 7, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Você é um espírito aqui, filho de Deus, né? Eu costumo falar que Deus não é pai da nossa carne, Deus é pai do nosso espírito. Como nosso espírito ficou forte com conhecimento, a nossa carne ela desceu. Ela está embaixo dos nossos pés. Por isso ele falou, o céu é o meu trono onde eu estou, os céus, né? E a terra está aos meus pés. Atos 7,49. Por isso que geração vai, geração vem, a terra continua. O mundo, o cosmos não acaba. Mas para pastores que comentaram aqui, que falam que o mundo vai acabar, que Satanás está solto, e aí vai fazer muita arruaça, e o inferno te espera, onde você vai queimar, isso aqui não vai queimar. Só queima se você for pedir para ser cremado. Aí vai queimar esse corpo aqui. Mas, quanto a queimar, não. O espírito não queima. O espírito volta para o Pai, que nos deu, e a carne volta ao pó, de onde ela veio. Adão foi alma vivente, viveu na carne, mas o espírito aqui vive para sempre. Na glória do Pai, já aqui. Então, 3,7 de 1 João. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então as pessoas ficam sendo enganadas, porque vivem antes da cruz, vivem um falso evangelho. O evangelho é puro e verdadeiro, já está no coração de todos nós, que é o Cristo que ressuscitou. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou para a morte, para darmos fruto para Deus. Romanos 7,4. Assim ensina o Espírito Santo nesta manhã de segunda-feira. Aquele que pratica a justiça é justo. Então somos um justo aqui. Por quê? Não pregamos a iniquidade. Por isso, Mateus 7,23. Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, fiz isso e fiz aquilo. Não, você não fez nada porque você prega a iniquidade. Está fora. Depois da cruz, eu vou enviar pastores com inteligência, sabedoria e conhecimento que vai ensinar a minha igreja, que está purificada por mim. Deus purificou a igreja, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque a carne
ela comete hoje uma obra da carne. Porque o pecado foi tirado? Por quê? 1 João 3, 4, 5, 6, está ali. Pecado era a transgressão da lei, o juízo foi para os judeus, para o povo de Israel, e a graça para nós. Por isso, Malaquias, capítulo 1, versículo 1, havia uma sentença para lá, e isso aconteceu na cruz. Porque o diabo veio pecando. Desde o princípio, para isso, se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus de Nazaré, para destruir as obras do diabo. Mateus 8, 28 está lá. Jesus vinha, né? E os dois gadarenos, que lá fala, né? Os gadarenos chegaram para ele e disse para Jesus: já vieste nos importunar antes do tempo, porque o tempo de ir para a cruz estava chegando e Mateus está antes da cruz. 8:28 de Mateus, antes da cruz. Então eles disseram: já vieste, Senhor, nos importunar antes do tempo? O tempo foi na cruz. Por isso ele falou: hoje e amanhã os espíritos da mão que eu enfermo, decidiu, eu mato. E matou tudo lá e acabou com essa raça. Agora, o pastor que pratica a iniquidade, que é a feitiçaria, eles praticam isso aqui, isso aí não vai acabar nunca. Por quê? A não ser que esses pastores se convertam a Cristo e preguem a verdade que liberta. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, damos bom fruto aqui. A semente de um justo está dentro de nós. Por isso, Marcos 4:20. Aqui a semente ela cresce a 30, a 60 e a 100 por 1. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? É nascido de Deus. Quando você vai ler lá em João 8, né? Antes do 44 ali, né? Jesus chama de bastardo. Por quê? Eles falam, sou filho de Abraão. Mas depois ele fala assim, não, Deus é meu pai. Não, se Deus fosse pai de vocês, você não queria me matar. Que eu sou o filho dele, né? Mais ou menos por aí, e você quer matar o pai. Matando o pai, você mata o filho. Matando o filho, você mata o pai. Então, Deus estava ali em Jesus, com toda a sabedoria, obediência, inteligência, porque Jesus tinha que cumprir a lei de Moisés até o templo cair. Depois que o templo cai, Paulo vem com a graça e nos explica tudo isso aqui, para a honra e glória do Pai, de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, que é o corpo de carne. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão não é de Deus. Por quê? É de Moisés. Então temos que amar a todos para entendermos tudo isso aqui. Porque para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Isso é fundamental para entendermos a graça de Deus dentro de nós. E Hebreu 2,14, você vai entender o que ele fez na cruz para nos livrar dos maus caminhos, né? Dos maus pensamentos, da mente vazia, né? Que os irmãos dizem assim, é a oficina do diabo. O diabo tem até a oficina que eles inventaram, que é dele, né? Agora você imagina só, nós estamos na mente de Cristo, aqui nós ensinamos a verdade. 1 Coríntios 2,16, estamos na mente de Cristo, para que efetuar uma verdade que liberta. O perigo da negligência, 2,14 de Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Antes da cruz ele tinha um poder que na cruz Jesus tirou e ergueu aqueles que lá estavam e estava onde? Na escravidão. Como hoje estão na escravidão de um pastor que ali diz que o diabo existe e quer tirar o diabo da pessoa. Não, é o corpo de carne sem conhecimento. Tem pastor que bota a mão nas pessoas e cai todo mundo. Por que cai? Porque é tão fraco. Porque a carne do pastor, essa carne aqui, ela tem poder. Não é o poder da carne. São outros deuses que trabalham naquele pastor ali. Esse pastor é Marcos Pereira, de São João de Meriti, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Esse homem ali é terrível. Por quê? As pessoas acreditam que ele vai lá e derruba mesmo, né? Mas isso aí é carne fraca. Hoje nós temos o quê? A palavra da justiça, o capacete de salvação, a palavra do Espírito, que está lá em Efésios 6,
do 10 em diante. Por quê? O diabo ali está com letra minúscula, porque é o opositor. É aquele que nos segue aqui contra a graça de Deus. Então esse é o opositor, é o corpo de carne. Quando Jesus chama Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas da carne, não do Espírito. Então o Espírito Santo nos ensina toda a verdade para a honra e glória do nome dele. Alguém tem que falar a verdade e alguém tem que ouvir essa verdade para poder se livrar das mãos de falso pastor, falso profeta, falsos apóstolos que está aí. A própria palavra diz, 2 Tessalonicenses 3, versículo 2, a fé não é de todos, porque existem homens maus e perversos em todos os lugares que nesse mundo aí existe. 2,15 de Hebreus. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, escravo do pastor. 10 anos, 20 anos numa igreja, fazendo campanha com a libertação, e não consegue nada, porque Deus já conseguiu para eles. Mas eles estão presos ali ainda numa doutrina, porque ali, uso e costume, não pode isso, não pode aquilo, não pode lá, não pode cá, não pode nem usar celular. Tem igreja que membros não podem usar celular. Por quê? Vai te orientar na verdade que liberta. Por exemplo, aqui onde eu estou, no YouTube, tem muitas verdades, mas também tem muitas mentiras. Então você tem que aqui filtrar. Tudo que sair daqui, desse aparelho, da televisão, do mundo que está, temos que filtrar. Para não ser enganado segundo a carne. Mas aqui, segundo o Espírito, a verdade vem para todos nós. E livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. 16. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjo, mas socorre a descendente de Abraão. 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para que ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aquele homem no tanque de Betesda ali, 38 anos ali parado, esperando que um anjo viesse e levasse ele para a água. As igrejas aí estão esperando o anjo descer do céu, para poder curá-los, né? Já estamos curados, estamos sarados, porque a fé, ela veio para que nós ficássemos hoje são na graça, no amor e no perdão dentro do coração. Então, João 5, versículo 8, está lá, aquele paralítico de 38 anos ali parado, e Jesus veio, o livrou daquela enfermidade. Pega o seu leito e anda. E aí o que ele fez? Ele andou. Agora era um sábado e tinha essa doutrina do sábado, que ele matou, quebrou lá no meio. Hoje não tem guardar sábado nem nada. Hoje Deus habita em nós direto e nós trabalhamos para com Deus aqui direto, sem cessar, no espírito aqui dentro desse corpo aqui. Agora o corpo de carne fica dentro das igrejas aí 4, 5 horas ouvindo algo que não vem de Deus, vem do homem. Uma vigília à noite, passar 5 horas, 6 horas, uma vigília, para ouvir coisinhas que não vêm de Deus, abençoa Deus. Temos que acordar para as verdades que libertam, né? Porque o profeta é o Cristo, é o Deus que veio e trouxe para nós aqui o Espírito Santo, que nos for otorgado, Romanos 5,5 e 5,1 ali, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. Porque um justo, ele não deve fazer as obras de Deus. Ele entende que ela está pronta, 2,10 de Efésios. Nós andamos nas obras que Deus preparou para nós de antemão. Por isso estamos aqui, feliz, contente em toda e qualquer situação. Por isso, a destruição desse ser. Então, Jesus socorre o quê? Socorria aqui, tá? Na cruz, aqueles que lá estavam, a descendência de Abraão. Só que você não é filho de Abraão, você é filho de Deus. Por isso que está acontecendo para você. Aqui você está, não é de Deus. Por isso ele falou, não me busca aqui os fariseus, né? 17:20 de Lucas, nem ali, nem lá. Porque eu estou dentro de vocês. Eu vou estar dentro de vocês. Eu vou para a cruz e vou voltar. Vou fazer uma casa aí dentro. E essa casa vai funcionar. Porque aí eu vou fazer oração com vocês. Eu vou louvar com vocês. Eu vou tirar toda a dor de vocês. Isso ele fez. Da cruz para cá, nos contemplou com os galardões que aqui no meu coração está. Para que você possa ser ensinado pelo Espírito Santo e entender
que Tito 1,14, lá ele fala o quê? Tito, um discípulo de Paulo, que era judeu. Então que ele falou o quê? O diabo é uma fábula, o diabo é uma lenda. Então os judeus usavam essas palavras lá, para que na cruz ficasse cravado lá, porque a dívida foi toda lá. Agora aqui, você não tem dívida para com Deus. A tua dívida aqui é como pastor da tua igreja. Levar tijolo, levar cimento, levar areia, levar pedra, levar frango para fazer almoço lá e vender. Então, lá na igreja vende tudo. Por quê? É um comércio. Agora aqui não. Aqui é casa de Deus. Ele falou assim, eu não ensinei vender, eu não ensinei expulsar, eu não ensinei nada. Quando eu chamei os 12, foram os 12 que eu falei. Então ele foi bem claro, chamou os 12, vão para expulsar o demônio que era enfermo, mas não derrubam o gentio. Nem entre em cidade samaritana. Mateus 10,5. Então não falou conosco para expulsar nada de ninguém. Agora, o pastor que formou a igreja dele aqui, ele faz o que? O culto de feitiçaria, ele faz a vigília, e ali usa o método deles para poder angariar fundos, para ficar rico através da fé do próximo. Então você entendendo isso aqui, você sai da mão dele, você se livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que 23:1 de Salmo, ele falou, sou teu pastor, e nada te faltará. E 23:5 ele ungiu você. Quando o presbítero vai ungir com óleo e bota a mão na cabeça, não deve aceitar, porque isso aí é antibíblico. Deus já te ungiu com óleo de alegria, que é o Espírito Santo. Deu lá nessa mensagem que muitos devem ouvir, porque são verdades que libertam. Amo vocês para sempre. Meu Deus, obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.